Quem tem miopia muito alta pode precisar de injeções dentro do olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Se você tem miopia ou algum problema oftalmológico, preste muita atenção a este vídeo de hoje, porque eu vou esclarecer a dúvida de um seguidor aqui do canal e que pode também ser a dúvida de várias pessoas. Por incrível que pareça, ou talvez até se você acompanha o canal aqui, você já sabe que a miopia não quer dizer apenas a necessidade de óculos, ou seja, nós temos no nosso olho alguns problemas refracionais, que é aquela famosa necessidade do uso de óculos, como por exemplo a hipermetropia, que são pessoas que muitas vezes têm a visão cansada, têm uma certa dificuldade para perto, às vezes também um pouco de dificuldade para longe. Existe o astigmatismo, que atrapalha principalmente para longe, mas em graus mais altos pode atrapalhar para perto também. E existe a miopia, que talvez seja a doença destas a mais comum, que são pessoas que têm dificuldade para longe, mas geralmente bem de pertinho enxergam bem. Estas amiotropias, ou seja, estes erros refracionais em graus mais baixos, geralmente não causam nenhum outro transtorno a não ser a necessidade de óculos. Mas em graus mais altos, estas doenças podem trazer outros problemas. É o que nós chamamos, por exemplo, de miopia patológica, ou seja, a miopia quando está acima de 6 graus passa a ser chamada de miopia patológica. Se você não sabia disto, aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também deixar algum comentário falando se você sabia ou não deste detalhe e preste atenção ao resto do vídeo, porque agora eu vou explicar o que significa então e o que pode trazer de consequência ter esta miopia mais alta. De uma forma geral, a hipermetropia e a miopia são problemas opostos, ou seja, a hipermetropia é quando o olho é mais curto, é menor e a imagem cai desfocada porque ela teoricamente cai atrás da retina. Já pacientes que têm miopia costumam ter o olho maior, mais comprido, então a imagem fica desfocada porque ela cai, o foco cai na frente da retina e não no ponto correto. Pacientes que têm miopias acima de 6 graus, então tem um olho que cresceu bem mais do que deveria. E isto causa uma alteração da estrutura interna do olho, principalmente da retina, porque, vamos dizer, a retina estava programada para ter um tamanho X, mas o olho continuou crescendo e como a retina não consegue ir multiplicando as suas células para acompanhar o crescimento, ela acaba ficando espichada. A retina costuma ser mais fininha nos pacientes que têm miopias muito altas. E realmente a miopia, apesar de ser mais comum nos graus baixos, existem pacientes que chegam acima de 30 graus de miopia. E cada 3 graus a mais de miopia significa 1 milímetro a mais no tamanho do olho. Então um paciente que tem 30 graus de miopia, que é um caso realmente extremo, tem o olho praticamente 1 centímetro a mais do que deveria ter. E isto causa então esta alteração na estrutura do olho, o que pode levar a algumas consequências, como por exemplo, fragilidade da periferia da retina, chamadas degenerações periféricas, às vezes rupturas na periferia da retina que podem infelizmente ocasionar o descolamento de retina, e a grande questão que este paciente nos traz é a membrana neovascular, que faz parte do que nós chamamos de maculopatia miópica. Ou seja, ali na mácula, que é o centro da visão, também este afastamento das células leva a algumas alterações como os Lecker cracks, por exemplo, e também podem ocasionar a membrana neovascular. E a comparação dele é com a membrana neovascular de quem tem degeneração macular relacionada à idade. Porque sim, tanto a degeneração macular relacionada à idade quanto a alta miopia podem causar este problema chamado membrana neovascular, que é o crescimento de vasos anormais embaixo da retina, e estes vasinhos causam inchaço da retina, edema de mácula, às vezes criam líquido embaixo, dentro da retina, que é o próprio edema de mácula, e também podem causar sangramento ali dentro e embaixo da retina, o que afeta, causa uma mancha no centro da visão. E o tratamento para a membrana neovascular, seja no caso do míope, no caso da degeneração macular ou
até no caso de outras doenças, como por exemplo as estrias angioides, consiste nas injeções intravítreas de anti-angiogênico, que é uma aplicação de uma microinjeçãozinha na parte branca do olho, com a qual nós vamos jogar o medicamento, o anti-angiogênico, lá dentro do olho, para que ele grude nesta membrana neovascular, nestes vasos anormais que estão crescendo embaixo da retina, e faça com que estes vasinhos murchem, e aí com isto tentamos melhorar a condição da nossa mácula. A resposta a este tratamento pode ser bem variável. Se nós pegamos a doença no início, muitas vezes o paciente recupera até 100% ou perto de 100% da visão. Já se a doença estiver muito avançada, às vezes nós conseguimos apenas estabilizar o quadro sem grandes melhoras, e em situações extremas, geralmente menos de 10% dos pacientes, às vezes a doença avança mesmo com o tratamento. E uma das questões deste seguidor era se o uso das injeções seria da mesma forma para quem tem a doença, no caso da degeneração macular exudativa ou na membrana neovascular do míope, e na verdade é um pouco diferente. Da seguinte forma, atualmente o protocolo de tratamento mais utilizado no caso da degeneração macular exudativa é o tratar e estender, no qual nós fazemos 3 injeções mensais, dependendo da medicação podem ser 4 injeções mensais, e a partir então dali nós vamos reavaliar. Se houve uma boa resposta, nós podemos aumentar o intervalo cada vez mais, 2, 3, 4, 5 meses de intervalo, ocasionalmente pensando em parar o tratamento se o paciente fica bastante tempo sem tratar e a doença não volta. E no caso da membrana neovascular do míope, é mais comumente feito o tratamento no protocolo PRN, no qual nós fazemos um número mais limitado de injeções. Podem ser feitas então as 3 injeções mensais, ou seja, uma por mês por 3 meses, mas a partir da 3ª injeção, no caso do míope, nós podemos sim tentar parar de fazer as injeções e observar como o quadro evolui. Felizmente, estes pacientes com alta miopia geralmente não precisam tantas injeções como os pacientes da degeneração macular exudativa. Então este protocolo do tipo PRN é muito eficaz nestes casos, porque não é necessário geralmente ficar repetindo com tanta frequência as aplicações. Ou seja, o tratamento é o mesmo, é com as injeções intravítreas, mas o protocolo de tratamento no caso dos míopes geralmente inclui um número muito menor de injeções do que no caso da degeneração macular exudativa. Se você tiver mais alguma dúvida sobre doenças da retina, injeção intravítrea, alguma doença oftalmológica, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.